A origem da palavra cristão. Os registros históricos sobre o contato de Marcião com os gnósticos são muito escassos. Aceitar a prioridade de Marcião faz sentido a partir das origens misteriosas do gnosticismo. Uma revisão mais recente da cronologia de Marcião coloca o início do ministério de Marcião vários anos antes do suposto gnóstico Cerdo. Cerdo, ou Cerdon, aparentemente floresceu como professor depois de 130 DC, no tempo de Hyginus, que era o oitavo bispo Robert Smith Wilson. Marcion, a Study of a Second Century Heretic. James Clark e Co-Limitada 1932.p54, citando Irineu. Advogado Ayer, 3.4.53, Hyginus superintendeu a Eclesia Romana AD 136, 140. De acordo com uma interpretação razoável da evidência cronológica, Policarpo, enquanto bispo de Esmirna, estava escrevendo em 115 DC sobre a extensão dos ensinamentos de Marcião na Ásia Menor. Paul. Phil. 2, 18-19, Policarpo denominou Marcião como o primogênito de Satanás, Antinicene Faters, ANF, volume 1, p. 416. E o objeto da crítica de Policarpo em sua epístola a Filipos é direcionado a este mesmo filho. Por volta do ano 138 DC, Justino Mártir, residente em Roma, escreveu sobre a carreira de professor extraordinariamente longa e eficaz de Marcião. E a Marcion, um homem do ponto, que ainda está vivo neste dia, e ensinando seus discípulos a acreditar em algum outro Deus maior que o Criador. E ele, com a ajuda de demônios, fez muitos de todas as nações falar blasfêmias e negar que Deus é o Criador deste universo, e afirmar que algum outro ser, maior do que ele, fez obras maiores. Todos os que aceitam essas opiniões desses homens são, como dissemos antes, chamados de cristãos. Justin S. Farsh Apology. E 26, ANF. Volume 1. p. 171, a razão para datar esta declaração no ano 138 DC pode ser descoberta no estudo de Blackman, Marcion and His Influence. p. 21, uma das coisas mais surpreendentes na crítica desfavorável de Justino sobre Marcião é o surpreendente aparecimento da palavra cristãos, como um título comumente usado para descrever os membros das igrejas marcionitas. Em 138 DC, os marcionitas podiam ser encontrados em todas as nações. Nesse período inicial, há alguma confusão sobre a grafia correta de cristão. Sabe-se que Marcião preferia chamar Jesus de Crestus, que significa o bondoso ou útil. A ortografia para Crestus igual bom é derivada de uma inscrição antiga para uma sinagoga marcionita Daniel John Mahar. Reconstrução e tradução em inglês da versão de Marcion para os Gálatas. P1 Aqueles crentes ortodoxos que eram mais aliados da Eclesia Romana já nessa época ostentavam orgulhosamente o título de católicos. Na época em que os Atos dos Apóstolos foram formalmente publicados em meados do segundo século, a palavra cristão tornou-se muito popular como designação para os crentes em Jesus. Por isso, era necessário algum tipo de explicação sobre sua origem. Muitos não sabem que o manuscrito Sinaiticus tem uma maneira peculiar de soletrar a palavra cristão. Em todos os lugares onde este título aparece, aquele manuscrito do século IV soletra Christian. Vaticanus, um manuscrito da mesma idade, utiliza uma ortografia ligeiramente transitória. Christian, isso certamente é uma forte evidência sobre o papel real de Marcião. Não apenas a grafia original de Marcion para cristão ainda é evidente em tais manuscritos importantes, mas também indica diretamente a força e a extensão dos efeitos de Marcionita em toda a comunidade cristã, incluindo seus estudiosos. Ainda existe alguma bifurcação entre as palavras católico e cristão hoje. Em 49 DC, Roma experimentou distúrbios na comunidade judaica que foram provocados pela pregação de Crestus, baseado no relato de Suetônio em J. Stevens New Eusebius. No 2p1 Áquila e sua esposa Priscila haviam recentemente deixado a Itália porque um decreto de Cláudio havia expulsado todos os judeus de Roma. Atos 18h02, Bíblia de Jerusalém. Parece notável nesta época, 49 DC, que os judeus em geral foram expulsos, e não apenas seguidores de Crestus ou Christians. Foi porque nesta data inicial as autoridades romanas não faziam ou não podiam diferenciar claramente entre os cristãos e os judeus. Wilson.
Marcião, página 25. No Vaticanus e Sinaiticus não é possível descobrir como o título principal de Jesus Cristo foi escrito. Um dispositivo de escriba chamado nomina sacra foi empregado como uma técnica enfática para destacar palavras especiais. As palavras destacadas foram encurtadas. Por causa disso, os escribas sempre omitiam a vogal principal. A maioria das edições gregas restaura a vogal como um iota e, fazendo uma formação inversa do Christian dos Sinaiticus, a palavra Crestus aparece como título apropriado para Jesus. Por meio desse método lógico, pode-se argumentar razoavelmente que o título normal de Jesus deveria ser escrito Crestus, por completo em todo o Sinaiticus. Além dos dois mais antigos Novos Testamentos gregos do século IV, e além da mais antiga inscrição datada da Igreja, 318 DC, há uma abundância de testemunhos antigos que mostram que o título Crestus para Jesus era muito popular entre os comuns cristãos. Os dois títulos Crestus ou Christian são referidos nas seguintes fontes escritas: Tertuliano, AD 210, a oitava Sibila, AD 200, Teófilo de Antioquia, AD 170, Marcos, AD 145, Apocalipse de Elias, 100 DC Suetônio, 124 DC e Tácito, 116 DC. Existe até uma inscrição contestada, agora perdida, de Pompeia, 79 DC, que se acredita conter uma referência a este título perdido de Jesus. Os teólogos dominantes da ortodoxia denunciaram a grafia Crestus como baseada na ignorância. Lactantius, AD 310, disse: os ignorantes estão acostumados a chamá-lo de Crestus ANF. Volume 7, p. 106. Como sinal de seu caráter misericordioso, Jesus já foi honrado com o título de Crestus, que significa benevolente. Este provavelmente era o significado original, e ortografia para o título de Jesus no mais antigo Novo Testamento, aquele que Marcião publicou. A razão teológica para os escribas ortodoxos introduzirem cuidadosa e furtivamente Cristo, como o título principal de Jesus, é explicável a partir de sua etimologia. Cristo em grego significa ungido ou real. Este significado corresponde ao da palavra hebraica Messias. Os pais da Igreja preferiram que Jesus fosse conhecido como futuro rei de Israel. Paulo colocou Jesus Crestus na vanguarda de sua pregação, e eles, as primeiras igrejas gentias, dificilmente poderiam ter feito de outra forma. Não é por acaso, de fato, que os adeptos da nova fé foram chamados de cristãos no início. Arthur Cuman M. C. Giffert, O Deus dos Primeiros Cristãos, p. 44.